O artigo 1566 do Código Civil Brasileiro diz que são deveres de ambos os cônjuges a fidelidade recíproca. Então, será que o cônjuge que comete adultério fica obrigado a indenizar por danos morais o parceiro que foi traído? Fica comigo nesse vídeo até o final, que você vai entender tudo. Olá pessoal, eu me chamo Juan Thalisson e eu sou o dono desse canal. Nesse canal você vai obter esclarecimentos semanais sobre como o direito pode te servir na prática e o melhor de tudo, com uma linguagem bem simples que até o público mais inexperiente em matéria de direito vai conseguir entender. Então, se você quer ser esclarecido dos seus direitos e, assim como eu, se você não aceita ser passado para trás, já se inscreve aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje muito se fala sobre os direitos oriundos do casamento. Direito aos bens, direito à pensão entre os cônjuges e por aí vai. Porém, pouco se fala sobre os deveres que são contraídos junto do matrimônio. Então, nesse sentido, um dos principais deveres decorrentes do casamento é o dever da fidelidade recíproca entre os cônjuges, sendo esse dever de tal importância para a união afetiva que ele tem previsão no Código Civil Brasileiro. E para ser mais exato, ele está previsto lá no artigo 1566 do Código Civil Brasileiro. Então, é por esse ângulo, pelo dever de fidelidade ter previsão na legislação, que nos resta a seguinte dúvida: se o cônjuge adúltero ele deve indenizar o cônjuge traído por danos morais. Ao voltarmos no tempo, lá no século XIX, o adultério ele era previsto como crime no Código Criminal Brasileiro de 1830. Então, aquele que cometia adultério, ele responderia criminalmente pela infidelidade. Porém, em 2005, o crime de adultério foi revogado. Ou seja, nesse momento, a traição não é mais um crime. Mas o fato de uma conduta não ser tipificada como crime não significa necessariamente que ela não seja um ato ilícito. Crime, ato ilícito? Pera aí, Juan, volta um pouco aí que eu não estou entendendo mais nada. Calma. Visualiza comigo o seguinte exemplo. Imagina que você acabou de estacionar o seu carro em frente à sua casa e do nada o seu vizinho barbeiro, ele bate o carro dele na traseira do seu carro. E aí eu te pergunto, o vizinho, ele cometeu um crime? Não, ele não cometeu um crime. Porém, ele praticou um ato ilícito, pois a ação dele causou em você, no seu patrimônio, um dano que deve ser reparado, que deve ser indenizado. Agora sim, eu acredito que já deu para entender mais ou menos do que eu estou falando. Só mais um exemplo então, para ficar 100% claro essa distinção entre crime e ato ilícito. Imagine agora que você pagou um empréstimo no banco e aí quando chegou a data de quitar a sua dívida, você simplesmente resolveu que não iria pagar nada. Aí eu te pergunto, você cometeu um crime? Você vai ser preso porque não pagou a dívida? Não, não vai, porque essa conduta não é um crime, mas é um ato ilícito. Porque a conduta de não pagar uma dívida, ela gera um dano ao credor que, de boa fé, emprestou o dinheiro. Logo, o credor ele deve ser indenizado. Inclusive, o credor, o banco nesse caso, ele pode usar de meios punitivos para forçar o devedor a pagar a dívida, como, por exemplo, a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, o famoso SPC e o Serasa. Então, com esses exemplos, eu acredito que ficou mais fácil para você visualizar que o adultério, mesmo não sendo mais considerado um crime, ainda assim resta questionar se ele seria um ato ilícito. Então, com esses exemplos, eu acredito que ficou mais claro para você visualizar que mesmo que o adultério não seja mais considerado um crime hoje, ainda resta questionar se ele seria um ato ilícito. Pois, uma vez que o adultério não é mais considerado um crime, o cônjuge adúltero ele não pode ser punido criminalmente. Mas, se o adultério for considerado como um ato ilícito, o cônjuge que foi traído poderá entrar em juízo para requerer uma indenização por danos morais. Mas então, Juan, o adultério é ou não é um ato ilícito? E a resposta é: depende. Veja bem, há casos em que o adultério ele pode sim se configurar num ato ilícito e, consequentemente, o judiciário pode julgar favorável o pedido de indenização por danos morais. Mas há também casos em que o judiciário pode entender que o adultério não configura um ato ilícito e negar o pedido de indenização. Então, tudo vai depender do caso concreto, uma vez que cada caso que entra em juízo tem suas particularidades. E é óbvio que essas especificidades do caso concreto podem pesar na decisão do juiz para conceder
ou para negar o pedido. Além disso, vai depender também do tribunal que vai julgar a demanda, pois alguns tribunais eles podem apresentar uma tendência mais favorável a conceder o pedido de indenização, enquanto que outros tribunais podem apresentar uma tendência maior a negar o pedido de indenização dessa natureza. Então, em qualquer caso, é sempre importante que você consulte um advogado especialista para saber quais direitos você tem numa demanda desse tipo. Então, pensando nessas particularidades do caso concreto, que podem gerar uma sentença favorável ou negatória, eu trouxe aqui 2 julgados do mesmo tribunal, do TJ do Distrito Federal, que ilustram exatamente o que eu acabei de dizer. No primeiro julgado, a sentença é a seguinte: não é qualquer dor ou constrangimento que acarreta o dever de indenizar, sob pena de banalizar o próprio conceito de dano moral. Assim, a tendência de querer ver em tudo uma causa de dano moral é ainda mais perigosa, porque se insere em um pensamento econômico financeiro que quer monetizar todas as relações sociais, impregnando-as de maneira radical pelo fator dinheiro, transformando o dissabor, a angústia, a dor, em forma de vingar o desafeto, e isso o judiciário não pode chancelar. Então, nesse primeiro julgado, o tribunal ele entendeu que a traição conjugal não configura um ato ilícito e, por isso, não concedeu o pedido de indenização por danos morais. Já o segundo julgado, que é do mesmo tribunal, do TJ e do Distrito Federal, ele proferiu a seguinte sentença. Acompanhe comigo aí na tela. Não somente a observação do dever de fidelidade, mas também o período em que o autor permaneceu acreditando ser o pai biológico da menor, em razão da omissão sobre a verdadeira paternidade biológica, justificam o dano moral passível de reparação. Perceberam que no primeiro julgado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal ele entendeu que o rompimento da relação matrimonial e a descoberta da traição, mesmo trazendo dor, mesmo causando sofrimento à autora, não demonstraram uma violação aos direitos da personalidade suficientes para que se configurasse os danos morais. Já no segundo julgado, o TJ do Distrito Federal entendeu que o descumprimento do dever de fidelidade por parte da esposa adúltera justificou a condenação em danos morais. Então, por causa desse comparativo, nós podemos concluir que um mesmo tribunal pode, ora, considerar o adultério como um ato ilícito e, ora, não considerar. Vai depender muito do caso concreto. E para fechar esse vídeo, então, nós vamos analisar o último julgado. Este julgado ele foi do Tribunal de Justiça de São Paulo e acompanhe aí comigo na tela. Indenização por danos morais, manutenção de relações sexuais com outra mulher na residência do casal, traição por si só, entre se apresenta suficiente para a indenização por danos morais. Contudo, no caso em exame, as peculiaridades dão suporte para a verba reparatória pretendida. Atos realizados em ambiente familiar, onde as partes moravam com 3 filhos, afronta a dignidade da pessoa humana da autora, ocasionando enorme angústia e profundo desgosto. Exposição à situação vexatória caracterizada, haja vista o conhecimento de vizinhos sobre o ocorrido. Danos morais configurados, verba reparatória reduzida para R$20 mil, apelo provido em parte. Então, nesse processo, o homem ele foi condenado a indenizar a esposa por ter praticado o adultério dentro do ambiente familiar, onde ambos moravam com os filhos. E essa insensatez, em especial do homem, de praticar o adultério dentro do ambiente familiar, onde viviam os próprios filhos do casal, foi o fator determinante para que o julgador considerasse a conduta como um ato ilícito e condenasse em danos morais. Então, nesse caso, o valor da reparação foi fixado em R$20 mil a título de indenização por danos morais. Pessoal, em síntese, o adultério pode sim ser configurado como um ato ilícito e, por consequência, justificar a condenação do cônjuge adúltero em danos morais. Tudo vai depender do caso concreto. Além disso, como nós vimos aí em decisões recentes, os tribunais eles têm se posicionado no sentido de que a traição que ocorre dentro da residência onde vivia o casal e os filhos, ou a traição que expõe o cônjuge traído a uma situação de grande humilhação, de grande dor, elas podem gerar o dever de indenização por causa do dano moral suportado. Pessoal, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu gostei, se inscreve para não perder os próximos vídeos e ficar sempre por dentro de tudo que há de mais importante no mundo do direito. Se ficou com alguma dúvida,
comente aqui embaixo. O link para o meu Instagram vai estar aqui na descrição, você já me segue lá, porque eu estou sempre postando atualizações e fazendo esclarecimentos. Pessoal, é sempre um prazer e até o próximo vídeo.